Olá, seja bem-vindo a mais uma aula virtual. Espero que você esteja bem. Nós vamos prosseguindo aí falando de Revolução Francesa, dessa vez a segunda parte aí desse estudo. Eu lembro que Revolução Francesa é um assunto complexo. São várias mudanças que estão ocorrendo na França e na Europa, a partir de dado momento na Europa também. Não é? Ela é dividida, nós fizemos a visão didática aqui das mudanças que ocorrem na instituição do Estado francês, na população, digamos assim, né? na estrutura social, né? do povo francês, da França. Você sai você sai do regime chamado Antigo Regime e agora você vai para uma democracia, cidadania, você entra no quesito cidadania, isso é estabelecido na França. E você tem também aí o impacto disso, dessa mudança drástica na França, dos outros países. Então tem aí a parte externa da França. E isso vai acontecer de forma simultânea, essas três questões. Então o que nós vimos aí na aula anterior? Nós vimos o motivo pelo qual essa revolução começou, no Estado absolutista francês, no Antigo Regime, foi devido à crise econômica, a gente viu isso aí. Nós vimos também que você tinha lá o nascimento de novas concepções sociais, né, políticas e sociais, que é o iluminismo, estava nascendo na França. A França era o epicentro dessas ideias iluministas. Prosseguindo, nós vimos também o nascimento de instituições, né? Nascimento de instituições. Deixa eu mudar aqui. Bom, a primeira instituição a vir à tona nesse processo foram os Estados Gerais, embora essa instituição já existisse, mas ela não era acionada, não era utilizada há um bom tempo. Havia 175 anos que os Estados Gerais não eram convocados. Então o rei, por intermédio do seu primeiro-ministro, o Jacques Necker, ele vai convocar os Estados Gerais, então isso já é uma novidade, não é? Já é uma novidade aí no Estado francês. Os Estados Gerais eles vão passar, vão dar um salto para uma Assembleia Nacional. A gente viu isso lá na primeira aula. Então você sai dos Estados Gerais, passa para uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia ela já quer estabelecer mudanças no Estado francês, você viu isso também, né? A Assembleia vai instituir, a Assembleia ela institui a monarquia constitucional. Então já mudou, você já saiu, olha só, você já saiu de uma monarquia absoluta antes dos Estados Gerais e já passou para uma monarquia constitucional, ou seja, o rei agora tem que obedecer à Constituição que a Assembleia vai fazer. E ela também estabelece uma outra mudança nas ruas, devido já à Revolução ter chegado nas ruas, queda da Bastilha e tudo mais, a gente estudou isso lá. Ela vai estabelecer uma mudança na sociedade. Então você vai sair de um antigo regime, olha só, mudança social, para uma condição de cidadania na sociedade. Então acabou o privilégio da nobreza, acabou aí diferenciação, né, nobres e não nobres, acabaram as leis feudais, isso ainda estava em vigor na França até então, e você já tem essa mudança também, não é? Então vamos prosseguir. A Assembleia ela vai estabelecer aí uma punição, vamos colocar assim, né, dando um salto tremendo, só estou fazendo um pequeno resumo, uma punição para o rei e a rainha, que são considerados traidores, uma vez que, começada a invasão da França por outras nações, eles começam a tentar orientar os países que estão invadindo, não é? Mandando informações a respeito da localização do exército francês. Isso é plotado lá, o rei, uma carta do rei interceptada e ele acaba sendo condenado à morte. Olha só. E nessa altura do campeonato, você já tem no Estado francês uma divisão política dentro da Assembleia. São partidos já se formando, são partidos embrionários se formando, né? Concepções partidárias se formando. Como eu falei na aula anterior, você já tem jacobinos e girondinos, são os principais, né, nessa Assembleia aí. E eles vão, embora ambos tocando a Revolução, eles vão divergir em alguns pontos. Os jacobinos, que são mais radicais, querem levar
a Revolução uma profundidade maior de mudanças e os girondinos já querem desacelerar. Os jacobinos são formados pelos profissionais liberais, principalmente, né? Médicos, advogados, professores, muitos deles que tiveram ideias diretas, melhor, muitos deles tiveram influência direta das ideias iluministas, e os girondinos não, já é uma classe de comerciantes que já querem desacelerar em função de estabelecer a normalidade. Então hoje nós vivemos uma situação aí de anormalidade com relação, hoje no Brasil, no mundo, nós vivemos uma situação anormal de uma epidemia, e isso gera aí prejuízos no comércio. Muita gente está querendo já voltar à normalidade em função desses prejuízos econômicos. Assim era a ideia, a concepção dos girondinos, de voltar à normalidade também, para acabar com as mortes, acabar com todo esse processo, para poder voltar aí a gerar recursos, né? A economia começar a caminhar normalmente. Então, você já tinha essa divisão dentro da Assembleia. Você percebe quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? São as ruas, né, com o povo reivindicando os direitos e tudo mais, querendo proteger, blindar a Assembleia, a Revolução. Você tem a invasão externa e você tem as mudanças dentro da Assembleia. Mudanças políticas do Estado francês dentro da própria Assembleia. E aí você tem também dentro da Assembleia a formação ali de partidos políticos, a partir de agora. Eu lembro que essa Assembleia é formada por nobres, é formada pelo clero, o antigo clero, né? E agora nem se pode falar mais isso, que todo mundo é igual, e é formada por profissionais liberais também, não é? Iluministas e tudo mais. Então está tudo ali, é um caldeirão de ideias ali, né? Tentando tocar aí a Revolução. Bom, então nós chegamos aí à promessa que eu havia feito antes. Nós vamos falar agora sobre o grande terror. Deixa eu colocar aqui o slide na posição correta. Só um instante, falta muita coisa. Foi o grande terror. Ou melhor, o regime do terror. Alguns colocam o regime do terror, outros o grande terror. O que foi isso? Resumindo, assim, que ideia que isso aí traz para a gente? É um período, a gente chama até de caça às bruxas. Eu já havia falado isso na primeira parte, né, dessa aula. Qualquer um que se opõe, a partir de agora, qualquer um que se opõe à Revolução vai ter prejuízo, vai ser considerado um traidor. Considerado um traidor. Então isso gera um medo. Isso gera um medo na população francesa. Isso vai se expandir, isso vai sair de Paris, isso vai sair do centro nervoso da Revolução e vai começar a atingir outras regiões. Então, se você, olha só, se você está ligado à igreja, e a população toda estava, né? A população na essência cristã, se você está ligado ou ligada à nobreza, de alguma forma, né? Se você tem ideias dentro do antigo regime, você não pode externá-las mais, porque você é considerado um traidor. Se você advoga pela manutenção, pelo bem-estar da igreja, você pode ter problema, porque a igreja era um dos alvos, não sei se você lembra, do iluminismo. Então, todo um cuidado tem que ser tomado agora, tendo que falar, porque aqueles que são mais radicais, devotos, entre aspas, à Revolução, eles não toleram nenhuma palavra. Você falou, olha, o rei era um cara bom, porque ele fez... Ih, rapaz, você já está encrencado. Então é uma histeria. O grande terror é uma histeria que vai gerar também um outro nomenclatura, é um grande medo. Muitos colocam assim também, o grande medo. Esses nomes são encontrados aí na literatura da Revolução Francesa, em concursos, em provas. Então, é um período de histeria. E realmente morre gente. Muita gente. Como eu havia falado, é uma utilização da guilhotina de forma frenética, né, nesse período aí. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, para ver o que acontece aí. Você vem comigo? Então vamos lá. Então vejamos. O regime do terror, fase do terror, grande medo, aí você escolhe aí a nomenclatura que você vai usar, não é? Você vai adotar. É importante que você saiba que essas nomenclaturas elas fazem menção a um período único, né, que a Revolução Francesa viveu. Vamos prosseguir aqui. Aqui você tem aí algumas mudanças na área econômica
e política dessa fase. Então você tem, lembro, aqui você tem pelo menos duas situações ligadas diretamente a essa fase do terror. Uma são as ruas, a revolução na rua, o povo tocando, movendo a revolução, em que você não pode falar mais nada. Você não pode, qualquer coisa te considera como traidor. Outra coisa é o desdobramento político, institucional dessa revolução. Então você tem ali, 1793, a Constituição do ano 1, sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Isso aqui é uma estrutura que está sendo criada no quesito república. Eu lembro, a França agora é uma república. Embora ela, isso eu falei na última aula, ela não pode manifestar todas as características de uma república em função da situação que ela está vivendo. Então não pode ter voto ainda. Como é que você vai votar? Perdão. Você não pode ter voto ainda, porque a França está uma guerra interna. Mas ela votou, já colocou isso aqui na gaveta para quando a situação voltar ao normal, você já começar aí com os votos. Sufrágio universal, todo mundo vota. A ideia é essa. A França é uma república e não tem presidente ainda. Por quê? Porque está vivendo um momento aí difícil. Quem está controlando, gerenciando a França é aquela assembleia, que eles vão chamar de convenção. Isso está na última aula. Fim da escravidão nas colônias. Então, seria incoerente, de certa forma, a França se tornar um país em que exalta a cidadania, os direitos individuais do homem, e continuar com a escravidão, né, nas colônias. Então eles decretam aí o fim da escravidão nas colônias. Isso vai implicar aí diretamente, depois você vai ver a colônia lá de Haiti hoje, né? Então você vai ver que vai dar uma implicação aí, né, no Haiti. A Comissão de Salvação Pública. Então o que é isso na prática? A Administração e Defesa Externa. O que é uma Comissão de Salvação Pública? Na verdade, é aquilo que nós chamamos hoje, né, traduzindo para os nossos tempos, né, a gente pode fazer uma comparação, né, com as CPIs que acontecem hoje. Então, hoje, você tem aí a Câmara dos Deputados, você tem o Senado, então acontece alguma coisa aí de caráter urgente para ser resolvido, né, um crime político, alguma coisa assim, né? Então, se estabelece uma CPI, um grupo de deputados se destaca só para resolver aqueles problemas, só para investigar aqueles problemas ali, né? Então, esse comitê é um grupo de deputados, Comitê de Salvação Pública, que vai gerenciar um assunto específico. Ou outro comitê, Comitê de Salvação Nacional, Segurança Interna. Então, um comitê vai cuidar da guerra. Olha só, Comitê de Salvação Pública é a guerra que os outros países estão invadindo, a França está vivendo isso, e o Comitê de Salvação Nacional, a segurança interna. Então, por exemplo, alguém é acusado de traição. Olha, eu passei na frente da casa de fulano ali, eu olhei para dentro da casa dele e tem uma imagem do rei na parede dele lá, na sala. Ele pode ser condenado à morte. Quem vai julgar isso? Né, essa denúncia? É o Comitê de Salvação Nacional. Não é? O exército está lá na fronteira, ele está precisando de apoio logístico. Né? Quem vai gerenciar esse problema? O Comitê de Salvação Pública. São os deputados específicos para isso. Entenderam? Não, tribunais revolucionários. Então, olha aí. O tribunal julga. Então, o Comitê de Segurança Nacional, ele recebe o problema ali, olha, isso aqui é um crime contra o novo Estado francês, manda para o julgamento. Então, essas divisões são divisões internas daquela Assembleia. Então, tem quem cuida dos assuntos internos, né? As leis, estabelece as leis ali, né? O Comitê de Salvação Nacional, olha, a partir de hoje é proibido você falar o nome do rei, né? Luís XVI, de Maria Antonieta. Proibido. Alguém foi pego lá falando, isso o Comitê de Salvação Nacional proibiu com a lei. Então ele foi pego falando, olha, o cara estava cantando ali e eu vi que ele falou o nome do rei. Então pega ele e leva para o Tribunal Revolucionário. Era assim que funcionava, era uma estrutura, né? Esse Tribunal Revolucionário aqui, enquanto você não tem as divisões de poderes executivo, judiciário, legislativo, tudo funciona dentro da Assembleia, está tudo funcionando lá dentro. Ainda não foi dividido o poder, né? O poder ainda estava concentrado na Assembleia. Lei do preço máximo, isso aqui, né, já fala da economia, né? Está falando um pouquinho da questão da economia, porque os preços naquela época estavam disparando em função da crise econômica, ainda estavam vivendo isso, né?
ensino público e gratuito. É claro que muitas dessas coisas eram colocadas na gaveta porque não tinha condições. Isso são projetos para a Nova França. Agora, fora do absolutismo, fora aí da monarquia. O ensino público tem que ser gratuito para todo mundo, legal, mas como é que vai colocar em prática agora? Né? Em plena revolução, em pleno funcionamento da guilhotina? Não dá. Então bota na gaveta. Confisco, olha só, confisco e venda a preços populares de bens da igreja da nobreza. Aí, ó. Esse item aqui, ele é importante. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de reações populares. Primeiro por parte daqueles que eram nobres, estavam perdendo as suas terras. O cara vai reagir, fala, pô, mas que revolução, está me arrebentando. Vai para a guilhotina. Não reaja, não fale nada. Receba a notícia das suas perdas sorrindo. Era assim que eles falavam. Porque senão você vai perder a cabeça com isso. A ideia era essa. Olha só. E quando toca na igreja, aí que está o problema. Você não está tocando só em padres, em bispos. A população francesa é essencialmente cristã. Aí você tem reações. Quando o cara chega assim, olha, chega para uma capela, numa paróquia, falou, seu padre, a gente veio aqui confiscar essas terras, vamos dividir aqui as terras da igreja, dos bens da igreja, inclusive se vem ouro, prata, aí você pode passar para mim. Isso aqui é uma lei que foi votada lá na Assembleia. Era batata. O padre reclamar e ele passar e ir para a guilhotina. E aí quando começavam a pegar os espólios, os bens da igreja e mexer nas terras da igreja, a população também reagia e também morria. Qualquer um que se colocasse contra. Aí, existiam lugares que não tinha guilhotina o suficiente. Então o que eles faziam? Eles pegavam pessoas, prendiam muita gente que se revoltou contra a Revolução, os contra-revolucionários, em função dessa desapropriação. Eles amarravam em barcos, isso aconteceu. Amarrava todo mundo dentro do barco, milhares de pessoas às vezes, centenas de milhares, chegavam milhares, e afundava o barco. Porque não tinha como matar todo mundo. Por isso que é o grande terror. É a época de grande terror. E isso envolve diretamente a igreja, a nobreza até que... Não, mas o problema da igreja é que tinha a população defendendo também. Né? E isso aí que gerou muita morte. Né? Vamos prosseguir. Então, já falando, pegando um gancho nisso aí, como a população ainda reagia muito quando você tocava na igreja, houve a ideia lá dos líderes da Revolução, da Assembleia, de fazer um processo de descristianização. O que é uma descristianização? Na verdade, uma pretensão aí ousada do Estado francês revolucionário de acabar com o cristianismo lá dentro. Tirar da cabeça das pessoas o cristianismo. E isso envolveu muitas condenações à morte, muitas, não é? Aqui, ó, você tem uma imagem ali, tá vendo? De um grupo de freiras, indo para a guilhotina. Se eu não me engano, nesse episódio são 16 freiras, tem até um nome, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tá lá, 16 freiras, eu não lembro o nome desse, se eu não me engano são freiras carmelitas, a história das freiras carmelitas. Elas são guilhotinadas, mulheres novas, né? Não são idosas nem nada, deixa eu voltar aqui para onde eu estava, e elas são condenadas à morte, às vezes por besteira, não precisa fazer muita coisa não. Se não me engano, foi tipo, não vamos desocupar o convento, a gente não tem para onde ir, então vocês vão para a guilhotina. Tipo assim, coisa boba. O convento iria ser utilizado por outros fins, né, dentro da política do Estado francês. Então tá aí, ó. A ideia da descristianização. E aí você tem toda uma propaganda surgindo, você tem toda uma comunicação, não vou dizer mídia, porque não tinha isso, mas toda uma divulgação perversa, né, colocando aí a igreja desmoralizada, a igreja católica desmoralizada no Estado francês, para desligar o imaginário popular do sagrado, no tocante a cristianismo. Você tem quadros ridicularizando os padres, os bispos, você tem aí
textos dessa época ridicularizando a igreja, tudo sendo promovido por jornais que eram a favor da Revolução, por publicações de pessoas, né, que eram a favor da Revolução. Isso vai acontecer, né? Olha lá. E aí, o que vai acontecer? Tá, essa imagem aqui é interessante. Por quê? Na verdade, não havia intenção de acabar com religião. Não era isso. Eles querem acabar com o cristianismo, mas religião não. Como é que é isso, professor? Explica aí. Ele queria acabar só com o cristianismo e ele está, na verdade, ele vai criar uma outra religião. Quem está gerenciando esse processo, lá, o líder geral lá, da Assembleia é o Robespierre. E a ideia dele era trocar, falou, olha, o cristianismo atrapalha muito, vamos trocar de religião, vamos fazer uma religião cívica. E ele cria até parece brincadeira, mas ele cria um deus chamado o Ser Supremo, que era deusa da razão, coisas assim. E ele decreta lá um feriado, e nesse feriado ele faz uma cerimônia, não é? Em culto, olha só, culto à deusa da razão, ao Ser Supremo. E essa imagem aqui é da época em que ele chama todo mundo aí para um local, onde ele mesmo aparece lá com uma toga branca, né, simbolizando esse Deus. As pessoas acharam que ele estava louco, e deveria estar mesmo. Tá aí, é uma imagem retratando esse evento do Ser Supremo, né? Ele queria impor às pessoas uma nova religião. Obviamente que isso não deu certo, não é? Olha lá, tá aí, a imagem é a tal deusa da razão, não é? E que agora as pessoas iam adorar essa nova deusa aí, pautada em princípios não somente cívicos, né? Para poder tirar a ideia do cristianismo de tela, de cena. Veja bem, cuidado, isso cai em prova aí, isso isso pode estruturar uma pegadinha de algumas provas aí de vestibular, de Enem, em que na descristianização a ideia era buscar o ateísmo. Não é. Então ele estava criando aí uma outra religião, tá ok? Então vamos prosseguir. É interessante, deixa eu voltar aqui nesse slide aqui, teve um comentário que eu deixei de fazer sobre isso aqui, ó. Eu pulei não sei se você lembra, o calendário revolucionário. Isso é interessante, por quê? O calendário que nós temos hoje é um calendário cristão. Então você tem, por exemplo, quando inicia aí o ano, né? Você tem aí, você tem datas no calendário cristão que fazem referência ao cristianismo, óbvio, né? Então você tem nascimento de Jesus, é todo um calendário voltado para as festas populares. E, na verdade, até hoje é assim, naquela época muito mais, porque a população, na essência, era cristã. E qual é a ideia dele? Qual é a ideia, né, dos revolucionários que criaram isso aí? Era tirar da cabeça do povo esse calendário cristão, dia de santo, dia, por exemplo, ele fez uma semana de 10 dias. Então, nesse calendário revolucionário, são 3 semanas de 10 dias. Por quê? Porque aí você confunde a população com relação ao dia de domingo, que é dia de você ir à igreja. Acabou com todos os feriados, você não vai saber mais qual é o dia do feriado. Qual é o dia de São Jorge, São Sebastião? Não tem mais. Já confundiu, que passou o tempo, a gente está seguindo um calendário novo. Se você fosse achado com um calendário antigo, você ia... É bem provável, a probabilidade de você parar na guilhotina era grande. Então é só o calendário novo agora, para tirar o cristianismo de tela, de cena. Isso foi feito. Por isso que ele já cria um feriado. Ele já cria o feriado. Não, deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse aí é uma criação de um feriado. Feriado cívico. Não é mais voltado ao cristianismo, né? A ideia era fazer isso, mudar realmente a mentalidade do povo. Quando fala descristianização, é mudar a mente do povo, né? Claro que morre bastante gente que reage a isso. Bom, eu coloquei essa foto aqui para a gente falar um pouquinho, melhor, essa figura para a gente falar um pouquinho sobre a questão da liberdade de imprensa. Então, o que acontecia?
Os revolucionários votaram em liberdade de imprensa, isso está lá, né? Num dos atos da Assembleia, né? Ele estabeleceu isso. E aí você já tem jornais, você tem edição aí de publicidades que agora se sentiram livres para falar o que quiser. Você não podia falar antes, você não podia falar da nobreza, você não podia escrever o que você quisesse. Os iluministas foram perseguidos pelas publicações que eles fizeram. Então, a partir de agora, é liberdade. E essa liberdade, ela vai ser bastante perversa, porque as pessoas agora vão radicalizar nessa liberdade. Muita coisa não era verdade do que se falava. Por exemplo, a própria morte do rei, ela envolve um pouquinho dessa liberdade. Não sei se você lembra, a gente falou isso aí na última aula. O rei, ele vai ser atacado pela população em dado momento, porque um jornal ele vai publicar uma suposta carta do comandante do exército prússio a Paris, aos habitantes de Paris. Então ele já sabia lá que o rei estava preso em Paris, que foi a população que prendeu. E nessa carta, publicada por um jornal, o comandante do exército da Prússia, ele vai fazer uma ameaça aos habitantes de Paris. Olha, se vocês tocarem no rei, eu acabo com Paris. E isso provocou uma invasão do local, do palácio, se não me engano, do palácio da escuderia, onde o rei estava preso. E só nessa invasão, 800 pessoas morrem. Então, será que realmente essa carta é real? Então, essas coisas são questionáveis. É bem provável que alguém inventou para provocar o povo a levar um pouquinho mais adiante a revolução. E morreram 800 pessoas nessa brincadeira, entre guardas do palácio que protegia o rei ali e a população que atacou, 800 mortos num dia. Né? Normalmente você tinha 800 mortos por mês na guilhotina. Agora, só uma cartazinha publicada em um jornal já bateu o recorde, foi para o Guinness, digamos assim. Então, a liberdade de imprensa ela é questionável nessa época. Esse cara aí é o Jean-Paul Marat, Marat, é francês esse nome. Ele era dono de um jornal e ele se sentia, antes da Revolução, bastante prejudicado pela nobreza. Ele se sentiu humilhado pela nobreza. Inclusive, houve um episódio em que ele está numa disputa aí com o nobre ganha a disputa injustamente e ele fica, né, a ver navios aí, sabia que ele não ia ganhar porque ele não era nobre. Então, ele agora está indo à forra, porque, digamos assim, né, é a revanche dele. Ele agora está tocando a revolução pelos papéis. Ele publicava no jornal dele listas de traidores. As pessoas levavam informações para ele. Né? Olha aqui, eu peguei fulano lá falando bem do rei. Eu peguei o ciclano reclamando do preço do pão. Aí ele pegava essa lista de parisienses, ia selecionando e publicava no jornal. A partir do momento que é publicado o jornal, essa pessoa ia parar na guilhotina. Olha só o que esse cara estava fazendo. Não é? Tanto que perceberam isso e uma jovem, não é? Eu esqueci o nome dela, né? Ela é uma jovem, né? Não sei se era Margot, alguma coisa assim. Ela fala, eu vou acabar com essa palhaçada, vou acabar com essas mortes aí, porque eu estou vendo que o que publica no jornal a pessoa morre. E ela vai lá na casa do Marat, fala, eu trouxe aqui uma lista de traidores. Só que ela foi lá para matá-lo. E ele estava lá, ele deixava as pessoas entrar na casa dele assim, porque ele recebia muita informação do povo, né? Então a casa dele ficava aberta. E aí ele estava lá num dos banhos dele lá, né? Ele tinha um problema de pele, tinha que tomar um banho lá frequentemente. E ele, quando ela foi entregar essa lista na mão dele, aproveitou que ele estava desprovido ali de qualquer defesa, ela deu uma facada no peito dele, né? E ele não conseguiu reagir, ele morre ali, né, na banheira. E ela, obviamente, ela é acusada dessa morte, né? As pessoas, os revolucionários falam que vocês mataram um homem da revolução.
Você matar um homem, né, justo. Melhor, você matou um homem justo. E perguntaram para ela, né, no julgamento, claro que ela já estava praticamente condenada à morte, perguntaram para ela, por que você fez isso? Ela falou, não, eu queria acabar com essa matança. E ela ligou a matança ao jornal do Mará, era Voz do Povo, se eu não me engano, o nome do jornal. Obviamente que ela perdeu a cabeça, né? Foi condenada à morte, né? Então a revolução, e não parou, né? Robespierre, esse cara aí, ele é o líder lá da Assembleia, né? Aqui é claro que isso aqui é uma representação, não é uma foto dele, né? Isso foi um filme que fizeram sobre a Revolução Francesa, um seriado. E ele continuava cada vez mais matando pessoas, né? A comissão lá, né? O tribunal cada vez mais matando, não é? De uma forma frenética. E um dia, esse cara aí, ele chega diante da Assembleia a fazer os discursos memoráveis que ele fazia, e ele fala assim, olha, eu tenho uma lista de traidores, e são muitos traidores, e eu vou divulgar isso amanhã. Só que, quando ele fala assim, né, uma assembleia cheia de gente, cheia de deputados, todo mundo temeu. Olha, que negócio é esse? E se meu nome estiver lá? Olha só. No dia seguinte que ele vai fazer deixa eu voltar aqui que ainda não é hora. No dia seguinte que ele vai fazer essa divulgação dessa lista, não deixam. Apontam para ele e falam, o único traidor que tem aqui é você. E aí ele é preso. Ele não divulga a lista, ele não consegue divulgar. E aí ele fica atônito, olhando para todo mundo, prendendo, levando ele. Ele é encarcerado na prefeitura. Está aqui, ó. É a hora que ele é preso na prefeitura. Os deputados prendem ele e falam, não, que isso, meu nome tiver. Todo mundo se sentiu ameaçado. Se meu nome estiver nessa lista, ele vai me matar? Ele chegou ao ponto da loucura mesmo. E aí ele seria julgado no dia seguinte. Obviamente que ele ia parar na guilhotina. Ele tenta se matar à noite, ele dá um tiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Ele dá um tiro na boca dele, né? Pega no queixo, parece, e o tiro não é fatal. Inclusive não é só ele que vai preso, ele vai preso junto com o grupo que comandava a França, são 3 ou 4 ali. Um se atira da janela, se eu não me engano foi isso, se atira da janela da prefeitura e se estabaca lá embaixo, morre. Mas ele fica vivo e ele é guilhotinado, né? Com os outros, né, revolucionários, ele vai para a guilhotina, né? E aí acaba a história da Revolução no ponto grande medo, grande terror. Então, esse episódio vai se encerrar aqui. Por quê? O grupo de Robespierre, que eram os jacobinos, vai sair do poder. Então os girondinos agora vão tomar conta. E quando eles tomam conta, não é? Eles começam a voltar ao normal, tentam trazer a França ao normal. E nessa época, né, eu lembro, a Revolução, ela tem duas faces, uma interna e uma externa. A guerra está acontecendo lá fora. E nesse período de grande medo e tudo mais, tem um general francês que obtém e vem obtendo grandes vitórias deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Então, esse general se chama Napoleão. Então ele estabelece uma outra forma de governo, uma forma de governo chamada diretório, em que 5 pessoas, 5 deputados vão comandar, só que eles acharam, um deles pelo menos, né, trouxe a ideia e falou, rapaz, tem um cara aí, de Napoleão, ele está tendo muito sucesso na parte externa. Eu acho que para botar ordem na casa, a gente tem que chamar ele para cá também, para assumir aqui. Não é? E o diretório chama, então, Napoleão para poder gerenciar a França internamente. Ele estava gerenciando a parte externa, né, nas guerras, um excelente general. Só que ele, junto com alguns, não todos, né, ele gerenciou também uma outra mudança. Mudou de convenção para diretório, são diretores que vão dirigir a França agora. Olha só, mudanças na estrutura estatal da França, Estado da França, né? E eles dão um golpe praticamente
nessa estrutura de poder e coloca Napoleão como o único governante. Eles chamam de 18 de Brumário. Por que 18 de Brumário? Lembra que tinha um calendário novo? Então, os meses têm nomes completamente diferentes. Depois, na próxima oportunidade, eu falo aqui como é que são chamados os meses aí. Então, Brumário era um mês. Então, do dia 18 do mês, Brumário, né, ele dá um golpe. E ele assume o poder na França. E aí, a França entra numa outra fase. Não é? A França vai se tornar um império a partir daí. Né? Obviamente que Napoleão, cuidado, Napoleão não vai ser um rei absoluto, não é isso. Embora ele tenha todo o poder, ele não vai ser, ele não vai usar nada do absolutismo no seu poder. Então toda a estrutura social do antigo regime de diferença de classes, nada disso. Toda a estrutura econômica também, ele vai mudar muita coisa econômica. Só que só ele comanda. Só ele comanda, né? É um evento aí, né, sem precedentes, né? Uma estrutura nova de poder que está surgindo na mão de Napoleão. E isso vai atingir toda a Europa. Só a título de introdução da próxima aula, isso vai atingir toda a Europa. Por quê? Ele vai gerenciar não só a parte interna, vai reestruturar tudo. O cara é um gênio, né, de estratégia, e ele vai inverter o jogo das invasões externas. Aqueles países que estavam invadindo a França, agora a França vai expulsar e vai começar a invadir esses países. E ele vai levar os princípios revolucionários, vai destituir reis, alguns serão destituídos, levando a revolução para a Europa toda agora. Inclusive, mudanças aqui no Brasil serão realizadas em função dessas invasões. Tá? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Ok? Então, um abraço e até lá.